Olá, crianças! Bom dia! Feliz sábado! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero também que essa semana tenha sido muito abençoada por Deus. Vamos começar mais uma escola sabatina especial? Vem comigo! Antes de nós começarmos, vamos orar ao Papai do Céu para que Ele possa estar conosco nessa escola sabatina? Feche seus olhinhos, junte suas mãozinhas e vamos orar. Querido Deus, muito obrigada por essa semana maravilhosa que o Senhor esteve conosco. Queremos te pedir para que mais uma vez o Senhor esteja conosco na escola sabatina. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar uma música? Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. As montanhas são dele, os vales também, as estrelas que brilham no céu. As montanhas são dele, os vales também, as estrelas e as flores também. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. As montanhas são dele, os vales também, as estrelas que brilham no céu. As montanhas são dele, os vales também, as estrelas e as flores também. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. Pois tudo Ele pode fazer. Pois tudo Ele pode fazer. Muito bem! Agora eu vou contar para vocês mais uma história da nossa carta missionária. Vai contar a história de uma mocinha chamada Lana. Quando ela tinha 3 anos de idade, ela começou a sentir as suas mãos ficarem muito quentes, como se estivesse queimando. E com 3 anos de idade, tadinha, uma bebê, ficava chorando, sofrendo, porque as mãos dela ardia muito, ficava muito quente, como se ela estivesse com as mãozinhas no fogo. E ela pedia ajuda, ela chorava. E os irmãos mais velhos ficavam rindo da cara dela, rindo daquele lindo rostinho que estava chorando. E não sabia por que acontecia isso. Lana ficava gritando, está queimando, e chorava. E os irmãos achavam que ela estava só brincando. Imagina! Ela estava sofrendo muito e por alguns dias ela ficou desse jeito. Depois, aquela sensação de queimar parou um pouco, por alguns meses. Depois de mais ou menos 2 ou 3 meses, aquela sensação voltava a Lana. E ela sempre gritava, está queimando! Aquela sensação de mão quente. Parecia que a mão estava dentro de um fogo. Ela sentia isso, meus amores, e ela estava sofrendo muito. E conforme ela ia crescendo, outras coisas estranhas aconteciam com ela. Às vezes, do nada, ela saía correndo, achando que tinha alguém atrás dela, mas não tinha ninguém atrás dela. E mesmo assim, ela saía correndo, olhando para trás como se alguém estivesse correndo atrás dela. Acontecia isso com ela também. Teve uma vez
que ela estava correndo tão rápido, que apareceu na frente dela uma cerca enorme. Vocês acreditam que com 7 anos de idade ela conseguiu pular essa cerca muito rapidamente, sem acontecer nada com ela? Que estranho, não é mesmo? Os irmãos ficaram espantados nesse dia e perguntou para ela: Lana, como que você conseguiu pular de uma cerca tão alta e tão imensa? E Lana falou: eu lembro de ter saltado, mas eu não lembro do porquê que eu estava correndo e o porquê que eu saltei. Que estranho, não é? E acontecia outras coisas estranhas com Lana enquanto ela estava em casa com a família. Às vezes ela estava bem tranquila, de repente ela sentiu o desejo de estrangular o pai, a mãe e os irmãos dela. Que horror, gente! Que triste isso! Enquanto ela ouvia esses pensamentos maus, ela também ouvia uma voz dizendo: não faça isso. E por conta dessa voz é que ela não fazia. Ela tinha só o pensamento, ela tinha só a vontade de fazer isso, mas ela não fazia porque ao mesmo tempo ela ouviu uma voz dizendo no ouvidinho dela: não faça isso. E daí, quando ela ouvia essa voz dizendo para ela não fazer isso, ela tentava se acalmar para não continuar. Sabe, meus amores, Lana não podia ir para a escola. As pessoas que trabalhavam na escola sabiam desses momentos estranhos que ela tinha. E a Lana tinha que estar sempre em observação para que ela não fizesse mal a ninguém. E o tempo passou. Lana fez 13 anos e ainda tinha estes momentos estranhos na vida dela que ela não sabia o porquê que ela fazia isso. Lana se sentia infeliz. Mas teve um dia que a irmã mais velha dela estava frequentando uma igreja e convidou a Lana para ir a essa igreja. Então, elas marcaram esse dia e foram para Gabão, onde tinha uma igreja mais próxima. E elas foram a essas reuniões. Chegando lá, elas ouviram um pastor dizendo que Deus acabaria com todo o mal que estava em volta de nós e que Deus o ajudaria a libertar dessas coisas estranhas em volta de nós. O pastor também disse que Jesus poderia resolver qualquer problema. Lana ficou alvoroçada, querendo saber como que ela poderia conhecer este Jesus para resolver o problema dela. A partir daquele dia, Lana ia para as reuniões evangelísticas, para os cultos da igreja, juntamente com a sua irmã. E depois de um tempo, Lana decidiu se batizar, entregou a tua vida para Jesus. Mas aqueles momentos estranhos ainda continuavam. Lana disse com todo o seu coração para Jesus: Jesus, me liberte disso, para que eu possa ser uma pessoa normal. E depois de um tempo de muita oração, porque os irmãos da igreja também tinham ido na casa dela, fizeram corrente de orações e finalmente ela foi liberta daquilo tudo que acontecia com ela, aqueles momentos estranhos, aquelas vontades horríveis de querer estrangular as pessoas, de bater nas pessoas, né? Aqueles pensamentos maus. Agora ela só ouvia a voz de Jesus. Amém, não é? O pai de Lana percebeu a mudança dela e perguntou: minha filha, que maravilhoso! Você não tem mais aqueles momentos estranhos que você tinha? O que foi que aconteceu com você? E Lana falou: foi Jesus, meu pai. Jesus que me libertou. Eu estou indo numa igreja, eu agora louvo ao meu Deus, ao meu Jesus. Vou à igreja, todos os cultos, e sigo somente a Ele. Papai, você quer ir comigo na igreja? E o pai de Lana resolveu ir para a igreja também. Olha só que legal. E depois de um tempo, o papai, a mamãe e todos os outros irmãos de Lana foram batizados. Tiveram estudos bíblicos
e foram batizados para a honra e glória de Deus. Uma família feliz agora. Amém. Lana tinha um verso favorito depois que ela se batizou. Eu até escrevi aqui para ler bem bonitinho para vocês, ó. Está lá em Salmos 37:4 e ela diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Olha que lindo! Ela creu nesse verso e hoje ela é liberta de todo aquele mal que pousava sobre ela, que ficava sobre ela. Que bom, não é, meus amores? E a nossa ofertinha dessa semana, desse sábado, vai lá para o Gabão, para a Guiné e para a Libéria. Lá eles vão construir escolas adventistas e igrejas também. Amém. Vamos orar por nossas ofertinhas? Senhor Deus, obrigada, Pai, pelas ofertinhas. Abençoe para que possa ajudar as pessoas que não te conhecem. Em nome de Jesus, amém. Muito bem! Hoje eu vou contar a continuidade da história que eu estava contando na semana passada, que é a história de Elias. Deus pediu para que ele saísse daquele riacho de Querite e fosse para uma casa onde morava uma senhora que estava viúva. E essa viúva morava com o seu filho. Elias obedeceu certamente a Deus. Chegando lá na casa da viúva, ele bateu na porta e a viúva atendeu ele. Elias disse: Senhora, eu estou com fome. A senhora poderia me arrumar um pedaço de pão? Aquela viúva era muito pobre e ela respondeu a Elias: Meu senhor, eu não tenho mais pão. O único pão que eu tenho, eu vou dividir com o meu filho. Na verdade, não é nem pão, não está preparado o pão. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu ia dividir esse pão com o meu filho e depois eu nem sei o que a gente ia comer mais, porque é só isso que eu tenho. Elias disse à mulher: Mulher, não se preocupe. Deus vai atender às suas necessidades. Se você me der esse pão e confiar em Deus, você pode ter certeza que você vai ter azeite e farinha para poder fazer o pão, tanto para você quanto para o seu filhinho. A viúva pensou, olhava para o filho dela que estava um pouco doente e também com fome, mas ela decidiu confiar naquele Senhor e, acima de tudo, confiar em Deus. Pegou aquele pouquinho de azeite e aquela pouca farinha que tinha, misturou, fez o pão, colocou no forno e depois que assou, ela entregou o pão inteiro para Elias. E Elias naquele momento se alimentou daquele pão. Aquela moça, aquela senhora, ao mesmo tempo que ela sabia que ela tinha feito a coisa certa, ela ficou preocupada com o filhinho dela. Quando ela virou as costas, ela viu que dentro do pote de farinha tinha muita farinha. E aí ela abriu também o potinho lá de azeite e estava abarrotado de azeite. E louvou a Deus naquele momento, porque ela tinha o bastante para a semana. Ai, que legal, não é mesmo? Ela acreditou em Deus. Ela viu que o homem estava certo. Ela sentiu que Elias era o enviado de Deus. Olha que interessante. Deus ajudou a Elias a ter um alimento. E ao mesmo tempo, Deus usou Elias para ajudar aquela viúva e seu filho. Deus é muito bom, Deus é o Deus dos milagres, é o Deus que atende as nossas orações, as nossas necessidades. É só a gente confiar. Com essas histórias, meus queridos, nós aprendemos que Deus usa pessoas para nos amar e para cuidar de nós, com certeza. A história que eu acabei de contar está na nossa Bíblia, a minha está aqui.
Está lá em 1 Reis, no capítulo 17, do versos 8 até o verso 24. Pede para a mamãe ou para o papai ler essa história novamente para você, porque ela é linda. Vocês não acham? Eu acho, eu vou ler novamente aqui. E o verso para decorar também está aqui na Bíblia. Está em Salmos, no capítulo 95, no verso 7. Eu vou ler para vocês, olha só. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo. Amém? Vamos falar o nosso verso para decorar através de gestinhos? Eu falo e você repete, ok? Porque Ele é o nosso Deus e nós, o seu povo. Salmos 95, 7. Vamos repetir? Porque Ele é o nosso Deus e nós somos o povo dele. Salmos 95, 7. Muito bem! E é isso aí, meus amores. Acabou a nossa escola sabatina. Mas eu amei estar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado também. Um grande beijo da Prolília. Fique com Deus. Que Deus abençoe muito o seu sábado e a sua semana. Tchau, gente!